Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para apresentar um tema muito especial que é a respeito da proteção de dados e os seus impactos nos escritórios de advocacia. Pois bem, é isso mesmo. Então, nós temos aqui uma oportunidade de falarmos a respeito daquilo que os advogados vêm desempenhando há um bom tempo, né, desde o ano passado, mas será que os escritórios estão cuidando da sua própria casa? Será que a advocacia, além de se preparar para os seus clientes, também tem tido o cuidado de verificar se dentro das suas atividades, se dentro dos seus domínios, se ali há uma devida adequação, se ali há uma devida proteção de dados de seus clientes? Então, pois bem, aqui, logo mais, eu vou contar com a participação de duas colegas assim que são feras no assunto, que é justamente a Bárbara Camargo, ela é de Piô, daqui a pouco eu vou apresentar assim que ela chegar, e também a Laura Stephanie, que é, a Laura acabou de chegar, se a Laura quiser subir aqui, eu já vou adicioná-la. Deixa eu fixar aqui, para que a gente possa o tema aqui. Beleza. Deixa eu convidar ela. Cadê a Laura? Laura. E daqui a pouco a Bárbara deve chegar. Laura, Laura, seja bem-vindo. Prazer ter Olá, aceitado o meu Leonardo, boa convite. noite. Boa noite, boa Boa, noite. que legal, muito bom. Muito bom estar aqui contigo, ter separado um tempinho na sua agenda. Eu sei que é muito corrido para você. São muitos clientes, né? A gente está trabalhando muito nessa etapa. Então, ter separado um tempinho para ensinar os colegas, para dividir o conhecimento, isso daí é primoroso da sua parte, da qual eu Obrigada, agradeço muito, né? O ter aceitado o convite, né? muito Então, obrigada. aqui, eu estava apresentando para o pessoal. Eu vou fazer uma apresentação breve sua, porque se eu for falar de todo o seu currículo, a gente vai passar a noite toda aqui falando, né? Então, a Laura, ela é especialista na área de proteção de dados, na parte de compliance, no atendimento nessas áreas, no âmbito trabalhista. Então, assim, o Instagram da Laura é repleto de ações das quais ela desenvolve, os trabalhos que ela faz também no marketing jurídico, enfim. Então, vale a pena vocês conhecerem. Para quem está iniciando a carreira, ou mesmo quem já tem muito tempo de experiência, é sempre importante aprender com quem está engajado, né? E a Walltalks tem esse padrão, né? De criar uma advocacia humanizada, aproximação com o cliente, a nossa união entre profissionais para que a gente possa crescer. E a Laura aí, para quem quiser aprender bastante, o perfil dela no Instagram é um prato cheio. Fiquem à vontade para conhecê-la. Obrigada, Leonardo, obrigada. Olha, a minha ideia, né, conforme a gente havia organizado, né, porque como nós somos em três, era falar a respeito, primeiro, da LGPD como forma de adequação dos escritórios de advocacia, né, então como um dever dos escritórios se adequarem, e depois a gente falar a respeito inclusive da sua sugestão, que era falar de como os escritórios devem prospectar, como é que eles devem Sim, atuar, quais são os limites, tem decisão nova aí da OAB referente a esse tema. Então, a ideia era justamente essa. Como a Bárbara queria falar da primeira parte, está numa outra live, né? Então a nossa vida está bem corrida, está numa outra live, talvez ela vai se atrasar um pouquinho. sim, sim. Então, para a gente não deixar os nossos espectadores esperando, que tem muita gente interessada, né? Até, pessoal, pedindo para vocês participarem, mandem dúvidas aí, participem bastante, porque a gente está aqui com a pessoa muito especial, a Laura manja muito do assunto. Então, eu vou deixar a palavra com você, Laura. Que, assim, eu também atuo com a proteção de dados, né? Então, também vou acrescentar alguns detalhes, mas eu queria que você comentasse a respeito, né? Porque do ano passado para cá, os escritórios passaram a desenvolver muita atividade de proteção de dados, né? O que você tem aí a respeito disso? O que você pode trazer para a galera aí? Ah, Perfeito. chegou a Bárbara. Bárbara chegou bem Isso, eu vou no aceitando, mas time. você vai falando. Que legal, estamos bem aqui. Maravilha. Então, você vai enviando aí o convite para ela conseguir entrar na live. Primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a todos, né? Agradecer, Leonardo, tanto pelo convite, né? Pela iniciativa. Eu acho que a Lautox faz muito bem esse papel de unir pessoas. Oi, Bárbara, boa noite.
Oi, meus amores, boa noite. Desculpem, foi tipo corrido, mas tô Não se aqui. preocupe. Fica tranquila, a gente sabe. Eu até comentei com o pessoal que você estava numa outra live, estava tudo agitado, mas a gente já se organizou, tá tudo certo. O mundo digital possibilita isso, né? É verdade. E aí, Imagina pegar um carro para sair de uma reunião para outra. Quase impossível, não é não? é verdade. É Se verdade. fosse presencial, não daria tempo. Mas o digital tem proporcionado, né, isso, nessa pandemia, a gente está conseguindo fazer bastante coisa. Mas, como eu vinha dizendo, né, a Lowtox ela também tem esse papel de juntar muitas pessoas, até de pontos bem distintos do país. Né? A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente tem uma conexão muito boa, principalmente pelos assuntos que a gente trabalha. Eu acho que a Lotox é muito bacana nesse sentido. Eu tenho diversos colegas da associação e é sempre muito gratificante participar dos eventos da Lotox. E fazer essa live hoje também é uma representação bem importante, né? Principalmente por estar aqui com vocês, principalmente para tratar de um tema que me é tão afeto como a LGPD. Eu acho que nós estamos aí, né, há um pouquinho mais de 15 dias da entrada em vigor das penalidades da LGPD. Então, essa live aqui ela é um marco importante, tanto para os escritórios que ainda não se adequaram, né? Quando a gente fala de escritórios de advocacia que ainda estão pensando, né? Eu acho que nós advogados, nós não temos muito esse direito de ter esse time, né? Porque a gente fica sabendo da legislação primeiro, basicamente, junto com o poder legislativo, né? Primeiro que o resto da sociedade. Então, a gente precisa ter essa atenção um pouquinho maior com a lei e também para perceber isso como oportunidade de negócio, né? Então, inicialmente, esses seriam os meus dois pontos, assim, como a gente já havia conversado antes, né? Para a Bárbara também falar um pouquinho sobre a adequação dos próprios escritórios. A gente tem que até deixar isso mais claro para os colegas advogados, né? Como é que eles podem fazer isso, quais são os documentos que eles precisam alterar, como é que eles podem começar essa adequação, porque é tanta atribuição no dia a dia que às vezes a gente fica perdido, né? Tantos prazos, tantas coisas, cliente para responder. Então, eu acho que o papo da gente hoje aqui vai ser bem bacana. Legal. Ô, Bárbara, Aí sim. vou fazer uma apresentação sua, porque eu fiz a apresentação da Laura e eu agradeci. Então, eu queria também agradecer você ter aceitado o meu convite, engrandecendo demais essa live. Essa live tá sensacional. A Bárbara Camargo, ela tem, né? É legal que vocês sigam também no Instagram dela, porque ela é DPO, então, além de advogada, ela tem uma atuação específica, né? Para quem não sabe o que é DPO, seria o guardião da proteção de dados, né? Então, é o Data Protector Officer. Então, ele é o responsável por criar as políticas internas, o reporte com a alta administração, enfim. Então, tem uma atribuição muito importante. Ela tem um domínio pleno do assunto. Então, eu gostaria que ela comentasse. Então, a gente vai inverter, tá, Laura? Então, já que ela chegou, a gente começa falando, Tranquilo. porque é aquela velha história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Os escritórios estudam, como a Laura falou, a gente se antecipa, mas internamente, será que os escritórios estão adequados? Será que os clientes dos escritórios de advocacia estão seguros? O que você pode falar para a gente, Bárbara? Oi, gente, boa noite. Eu tô dizendo que todo mundo tá desesperado agora. A lei começa com sanção em agosto e tá todo mundo doido, porque não fez nada. E eu tô fazendo agora, inclusive eu tô entregando uma adequação de um escritório de advocacia, um escritório grande, que trabalha com M&A, com empresas listadas em bolsa. Então, é um escritório que precisa ter critérios de segurança e parâmetros de segurança para estar atendendo esse tipo de cliente, porque são clientes que têm um determinado conteúdo delicado no que está tratando de informação e, principalmente, é um escritório que é pautado em clientes que estão negociando na Bolsa de Valores. Então, são clientes que têm compliance, que tem tudo. A LGPD, ela traz um determinado parâmetro sobre a responsabilidade solidária. Para quem não sabe muito o que é LGPD, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas a responsabilidade solidária diz o quê? Que eu, enquanto controlador, que sou a pessoa que determino qual é eu vou falar com termos um pouco mais fáceis para ficar bem mais claro para todo mundo, tá? Eu, enquanto controlador, que sou a pessoa que toma uma decisão quanto ao que eu vou fazer com aquele dado. Então, eu vou fazer uma coleta de um nome, porque eu vou fazer a coleta do nome, porque é necessário para fazer um cadastro daquele funcionário
na minha lista de espera do ônibus que vai passar naquela rua. Enfim, eu disse que quero aquele nome, então eu sou controlador, porque eu disse porque eu vou pedir aquele nome e a finalidade é pedir aquele nome, porque eu preciso daquele nome, daquela pessoa determinada para fazer algum tipo de atividade na minha empresa. E eu preciso que, nesse caso, tenha uma pessoa que seja o operador, que vai ser a pessoa que vai pegar o ônibus e vai levar esse funcionário. E essa pessoa vai ter a lista de todo mundo que ele vai pegar, com a rota que ele vai pegar. E essa pessoa é o operador. Então, existe o controlador e o operador, que são duas figuras que a LGPD traz novas aqui nessa lei. Só que a gente esquece que nós somos escritórios. E os escritórios são o quê, bebês? Controladores. Então, nós somos operadores. Nós somos controladores enquanto nós contratamos pessoas para trabalhar. Então, se eu contrato o Léo para trabalhar no escritório e o Léo, ele vai trabalhar com o regime, qualquer regime que seja, vou fazer uma contratação dele e vou fazer lá um contrato que vai ter o nome completo do Léo, o endereço do Léo, o telefone dele, o e-mail dele. Eu estou fazendo um ajuste de contrato que vai me transformar em controlador nesse sentido. Mas, em se tratando de ajustes com o cliente do meu cliente, para ficar mais fácil, com os ajustes do cliente do meu cliente, eu sou operadora. Então, quando é que vai começar o escritório de advocacia entender que precisa estar adequado à LGPD? Quando acontecer, feito aconteceu com esse escritório, de uma empresa que trabalha com essa negociação, que trabalha com outras empresas que fizeram adequação à LGPD, mandarem para eles um testezinho de fornecedor, cobrar eles um termozinho de fornecedor e falar assim, não, você está tratando meus dados com responsabilidade? Você está tratando meus dados com segurança? Você está adequado à LGPD? Você tem um DPIA e tem uma contenção de risco e em caso de acontecer algum tipo de vazamento de dados dentro do teu próprio escritório? Teus funcionários e colaboradores estão treinados o suficiente para estarem lidando com qualquer tipo de situação que venha a acontecer, voltado a algum tipo de incidente de vazamento de dados, algum incidente de segurança da informação? Nesse momento, nós escritórios fazemos o quê? Choramos no canto da parede, porque a gente não lembrou de fazer nada, deixou a lei passar e pronto. Foi muito pontual isso, porque nesse momento, quando o escritório recebeu essa solicitação, ele falou, pronto, o negócio é o seguinte, não tem um profissional especializado em LGPD aqui dentro, não sei fazer isso, e o que é que eu posso fazer? Ele tem duas opções. A primeira opção era fazer sozinho e errar, porque a lei não é só ler a lei, e se você acha que só você ler a lei, você vai conseguir adequar seu escritório à LGPD, não vai. Ou contratar uma pessoa especializada que pudesse auxiliar ele. E desse fruto, a gente conseguiu fechar uma parceria. Então, hoje, eu terminei a adequação desse escritório e já estou ajudando ele em prestação de serviço, de implementação de LGPD para os próprios clientes dele, que não estavam ainda adequados. Então, pensem que é um novo business que você pode estar oferecendo para o cliente. Mas o que é muito importante, tá? A ideia daqui não é falar apenas do que tem que fazer para se adequar, mas de onde buscar isso. Porque a gente entende que tem o eu escritório, né? Que é aquela pessoa que é dona do escritório, que é o financeiro, que é o RH, que atende cliente, feita a Lauren falou, que é aquela pessoa que manda e-mail, que faz tudo. E como é que vai fazer tudo isso? Ainda vai implementar uma LGPD no escritório que dura no mínimo uns 5 meses para adequar. Vai fazer como? Hoje, eu tenho consciência, tá, da OAB de Goiás, que fez um documento que dá algumas orientações para o próprio advogado de como ele deve se adequar. Existem algumas OABs que também lançaram esses tipos de orientações, assim como o Ministério da Saúde lançou, o Ministério da Educação lançou também. Mas, Bárbara, esse documento por si só, essa cartilha, ela ajuda em alguma coisa? Eu vou dizer para você que ela ajuda você a entender a lei. Ajuda você a entender quem são os personagens da lei. Ela ajuda você a entender os termos que eu estou falando e o que não pode faltar no seu escritório. Mas bora lá. Vamos por partes, como diria Jack Estripador. O que é importantíssimo nessa adequação da LGPD? Primeiro, para o seu escritório, é você entender o que você precisa de coleta de dados, tá? Quais são os dados que você está precisando coletar? Então, lista tudo quanto... A gente chama isso de data map ou mapeamento de processos na LGPD. Mas a gente vai tratar de uma forma mais simples, porque vamos tratar que o seu escritório é pequeno, você tem lá 3, 4
clientes, mas precisa estar adequado para quando crescer já adequado e organizado, que é mais fácil. Então, vamos lá. Você vai listar todos os dados e tudo que você pede dado dentro da sua empresa. Seja para o cliente, ou seja para você contratar um estagiário, para você chamar um associado, para você ter um sócio. Quais são as informações que você vai precisar dessas pessoas? Então, você vai listar isso, botar no Excelzinho. Tem modelo de Excel disso lá no site do gov.br. Tem disponibilizado também em vários outros sites. Tem muita gente disponibilizando esse tipo de material. Então, é uma planilhazinha simples que tem dizendo assim, qual é o processo? Qual é o setor? Qual é o dado? Rápido e prático. Não tem muita firula para você fazer isso agora nesse momento. Primeiro, vamos focar só nessa informação. Processo, setor e dado. Certo? Beleza? Pronto. Fizemos isso. O que é que eu tenho que começar a pensar? Dentro da LGPD, a gente tem algumas bases legais. Existem bases legais que são próprias para o advogado. Inclusive, eu falo muito disso de uma forma geral. Existem bases legais que previnem quase tudo, então a gente está muito bem amarradinho quanto a isso. A advocacia está muito própria nesse sentido. Então, a gente tem o devido processo legal, a execução de contrato, a gente tem a questão de você trabalhar com o legítimo interesse. Você vai ter um legítimo interesse em algumas ações. Você vai ter, além da execução de contrato, você vai ter realmente a base legal de obrigação legal, porque tem uma obrigação legal de estar executando aquela atividade. Então, são atividades, são bases legais que você vai estar podendo adequar seu escritório nesse sentido, tá? Quais são as bases do que você precisa ter de noção? É buscar a finalidade e a base legal. Certo, Bárbara, só isso resolve? Não. Aí começa realmente o trabalho, que são gerar os documentos. Que aí é que começa a ficar pesado. E esses documentos são próprios e necessários porque a LGPD pede. Dentre eles tem política de privacidade, a política de segurança da informação, manual de boas práticas, termo de incidente de resposta ao titular, termo de incidente de vazamento de dados, resposta ao titular, nomeação de um DPO. Mas, Bárbara, só sou eu no escritório. Quem é que vai ser o DPO do escritório? Você, meu amor. Mas depois, quando você crescer, você contrata outra pessoa, porque você não pode ser DPO. Que é a mesma coisa dizer assim, olha, eu fecho o contrato e eu mesmo me pago. Não faz sentido, sabe? Não casa. Mas pode ser você, inicialmente. Uma coisa que a gente tem que começar a pensar é em procurar braço também para ajudar você nesse sentido, tá? Mas vamos lá. Por que é importante? Bárbara, tu falou tudo isso, bonito, maravilhoso, mas você não me convenceu de por que eu tenho que me adequar ao LGPD. Eu vou adequar meu cliente. Eu lá preciso estar adequado ao LGPD. Vou dizer para você por quê, tá? Eu escrevi até um artigo falando sobre isso, voltado para escritórios de família, que trabalham com direito de família. A LGPD, ela trata 2 níveis diferentes de dado. O dado pessoal e o dado sensível. Eu ainda arrisco dizer que por dentro, assim, tem um negócio do dado bruto, mas isso é discussão para outra live. Então, a gente tem um dado pessoal e o dado pessoal sensível. E quando você fala de direito de família, você está tratando dado pessoal sensível porque você está tratando dados que são de menores, que a legislação prevê como um dado sensível. E esse dado sensível, ele tem que ser tratado com uma série de restrições, uma série de segurança. Aí tu tá lá com o processo aberto na tela do teu computador, tá lá o estagiário mexendo, brincando, maravilhoso. Aí ele tá lá fazendo aqueles stories blogueiro dele, trabalhando aqui muito... Tá fazendo nada, só tá passando pra cima e pra baixo a tela do teu computador, quem tá trabalhando é você. E ele tá lá, filmando a tela do computador, aparecendo o nome da criança, do pai, da mãe. E ele lá, ó, trabalhando pra caramba. Sabe? Isso são coisas que a gente nunca pensou que poderia ser um problema, mas a LGPD veio abrir nossos olhos para isso. Como é que a gente deixa a vinculação de um dado pessoal tão aberta de tal forma que qualquer pessoa vai ter acesso, se é um processo que a gente precisa ter um certo tipo de restrição quanto aos dados que a gente está tratando. Além disso, isso foi um caso que aconteceu, tá? O entregador do iFood chegou, estava lá de bicicleta e falou assim, fim do turno, agora o pai descansa, parará, parará, tirou uma foto da última entrega dele. O que é que tem no boletim de entrega do iFood? O nome do cidadão que fez o pedido, o endereço completo, o que a pessoa pediu. Tem telefone, tiraram recentemente. Mas também tem, além do que você pediu, tem os últimos dados do seu cartão de crédito que já fez o pagamento. Então,
Ou seja, tem muita informação ali presente. Qual é o objetivo da gente estar trabalhando com essa proteção? A gente, minha gente, está em vigor desde setembro do ano passado a lei. O Rafael perguntou, né? gente, se a lei estava em vigor. O que está discutindo, o que o pessoal estava esperando era a questão da aplicação das multas, mas já é agora em agosto também. Isso. Né? E não foi adiado. Tem nem como esperar, rapaz. Assim, dá... respira e vem com a gente. E vai fundo. Tem como esperar mais. Uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a pensar é como a gente pode mitigar isso. Pensa sempre assim, o que é que eu vou ter que vou oferecer para o meu cliente? Se você trabalha com empresas, obrigatoriamente, eu vou repetir pela terceira vez para ficar muito claro isso. Se você trabalha com empresas, obrigatoriamente você precisa estar adequado à LGPD, porque você é um operador dessas empresas. Do mesmo jeito que o contador precisa estar adequado à LGPD, porque ele é um operador daquelas empresas. Então, todo mundo precisa estar adequado à LGPD por estar tratando dados que não são seus. São dados de terceiros. Agora, se eu trabalho com direito de família, se eu trabalho com direito trabalhista, se eu trabalho com direito penal, será que eu vou precisar estar lidando com proteção de dados? E aí eu vou falar para você o seguinte. Dei uma palestra hoje de tarde, inclusive, para uma empresa. E aí eu costumo falar o seguinte. Quando é que eu sei se eu preciso tratar dados? E eu vou dizer para você quando. Eu vou dar agora o pulo do gato carpado que dança tango. Você não tem noção. Quando é que eu preciso tratar dado? Quando é que eu preciso me adequar ao LGPD? É só quando trata dado, Bárbara? É quando você trata dado. E como é que eu sei se eu estou tratando dado? Meu amor, você está. A LGPD prevê 20 verbos. 20 verbos sobre o que é tratamento de dado. Tinha uma professora minha que dizia que tráfego de drogas era a lei que mais tinha verbo no mundo, que tudo era tráfico de drogas, que não era tráfico de drogas, jogar a bolinha para cima do negócio lá, que aí não era tráfico, mas tudo era. E a LGPD nem isso deu pra gente. Nem uma possibilidade de dizer assim, mas não era tratamento de dados, não, moço, o senhor confundiu. Não. É tudo tratamento de dados. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? Vou respirar. Vamos lá. Coleta, produção, recepção, classificação. Voltou o áudio? Voltou. Obrigada. Então, vamos lá. Coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Ou seja, minha gente, somos todos dados. Fazemos tratamento de dados, a gente respira dados, a gente nunca soube disso e a gente está descobrindo isso agora. Então, se você falar assim, mas eu não trato dado, Bárbara, eu trabalho com, sei lá, direito ambiental. Vou tratar dado de ninguém. Não, eu trabalho com empresas, direto com empresas, essas empresas são só empresas que trabalham com ambiental, eu não faço nenhum tipo de tratamento de dados de funcionário deles. E aí eu não preciso estar adequado à LGPD de jeito nenhum. Não faz sentido para mim trabalhar com direito ambiental. E eu vou falar, meu amor, precisa. Se você tiver uma pessoa na sua equipe, você tem que se adequar à LGPD. Um estagiáriozinho pequenininho, aquele estagiáriozinho ali que só tá ali para cumprir tabela, que você contratou porque a avó pediu para você contratar. Não tem? Aquele ali que você precisa estar adequado à LGPD. Mas, além disso, algumas empresas, através do CNPJ, isso é uma discussão. Eu vou abrir essa discussão aqui que eu quero ver a opinião de vocês. Existe algumas pessoas que falam na LGPD que, através do CNPJ, você consegue acessar o cartão, meu Deus, você consegue acessar os documentos referentes aos sócios da empresa. Surgiu agora a palavra, mas vou lembrar daqui para o final. E aí, se através de um CNPJ eu consigo vincular a dado pessoal, será que o CNPJ não seria um dado pessoal? Porque ele está ligado diretamente a pessoas que fazem uma empresa não se faz sem pessoas. E eu já vou passar a palavra para a doutora Laura, tá? Qualquer coisa eu estou por aqui. Já jogou. Deixa eu só falar uma coisa, só para agitar a galera, porque a galera está participando pouco, né? Só teve uma pergunta. Então já vão perguntando, porque a Laura vai falar, né? Já que já jogou uma pergunta para ela aí, e depois ela já vai seguir alguns comentários que a gente vai dar sequência. Porque agora que a gente percebeu a bucha que é para os escritórios de advocacia, além deles identificar as oportunidades, eles têm que resolver internamente,
a Laura também vai falar da parte boa, né, dos escritórios também, na situação de identificação de novos negócios, oportunidades, mas sem esquecer de cuidar da sua casa, né? Sim. E aí também respondendo aí a pergunta da Bárbara a respeito aí do CNPJ. O que você acha, Laura? Então, né, Bárbara tocou num ponto muito sensível para mim, porque isso aconteceu comigo essa semana. Ai! Sério, uma operadora de telefonia me ligou, e aí ofertando, né, um produto maravilhoso, um plano maravilhoso, que eu podia fazer ligação até para os Estados Unidos, que não ia ter problema. E aí eu fiz, tá, mas como é que você conseguiu, né, meu telefone e tal? Ah, não, é porque a senhora tem uma empresa e tal, porque eu tenho, separado da advocacia, eu tenho uma empresa de treinamento justamente sobre proteção de dados, né? E aí eles disseram assim, não, é porque a senhora tem uma empresa de treinamentos, e aí o seu dado fica lá, porque tem que estar disponível para a Receita Federal. Aí eu, tá, mas assim, eu nunca entrei em contato com vocês, nunca assinei nada, nunca perguntei, eu nunca nem acessei o site da operadora de vocês, porque eu fui a vida toda cliente de uma operadora, migrei para outra e não pretendo sair. Não, mas é porque tá lá. Aí ele começou a ficar com raiva de mim, sabe? Porque eu ficava perguntando e ele ia ficando com raiva. Acontece muito. E eu tava numa fila que eu ia fazer um pagamento. Aí foi chegando mais perto assim para fazer um pagamento, eu disse, agora quem ficou com raiva fui eu, e desliguei na cara dele. Mas eu achei assim, um absurdo tão grande, porque ele me disse assim, seus dados estão disponíveis para a Receita Federal, é obrigatório, porque quando eu fiz, quando eu comecei a preparar a documentação para fazer a empresa, realmente, lá na empresa, o regime que eu me qualifico é MEI. Então, assim, muito dado é meu, né? E é uma discussão muito grande desde quando a LGPD foi publicada, é justamente com relação ao microempreendedor individual, porque ele é equipe. O microempreendedor individual, ele é equipe a vida toda, praticamente. Ele vai ter ali uma pessoa ou outra que ajuda, mas ele é sempre para tudo. Ele vai ser ali o contador dele, até muitas vezes o jurídico, né? Quando tem um BO, ele vai lá no fórum, resolve lá no juizado especial. Então, a gente precisa também, eu acho que até um pouquinho da participação da NPD. O que é que a gente vai fazer a partir de agora? Com o microempreendedor individual, principalmente até pela questão do DPO, né? Se vai continuar sendo obrigatório para todo tipo de empresa e tudo mais. E como é que a gente vai proteger o dado pessoal, de dados pessoais que estão incluídos em documentos empresariais PJ. E aí, quando eu estou fazendo um projeto de adequação, eu peço até para ver, Bárbara e Léo, documentos que só são entre pessoas jurídicas, como, por exemplo, tem um contrato que é o diretor da empresa que assina. Tá, mas tem o nome do diretor da empresa, então me dê aqui que eu quero ver. Porque ele assina lá como representante legal da empresa, beleza, mas eu quero ver esse documento para saber se coleta mais alguma coisa dele. Porque muitas vezes é um documento que o fornecedor manda e aí ele tem que assinar para autorizar. Enfim, eu peço para ver tudo, porque enquanto a gente está meio que no escuro com relação até essas diretrizes, né? Se através de um dado de pessoa jurídica eu consigo achar o dado da pessoa física, então o que é que esse dado né? Às vezes eu fico com receio assim de ficar considerando demais e acabar ampliando muito o meu leque, me dando muito mais trabalho na hora de adequar uma empresa. Mas por enquanto eu tenho tomado essa reação preventiva. De pegar documentos que ainda assim sejam entre pessoas jurídicas, né, mas que às vezes tem a assinatura de um diretor, aí vai só a assinatura de um diretor e o CPF de uma testemunha, mas eu quero ver, eu quero olhar para saber se eu preciso mandar alguma coisa para esse fornecedor que está pedindo essa assinatura, porque a gente tem que prevenir de todos os lados, né? Eu acho que quando a gente fala de LGPD, prevenção é a palavra de ordem, né? Principalmente quando a gente está ainda de forma tão incipiente, adequando as empresas, as multas para entrar em vigor, e eu acho que a gente, enquanto profissional, não pode vacilar, né? Porque aí, nesse começo, como a gente ainda está meio que assim, vendo, né, como é que a NPD vai atuar, ela está muito no sentido educacional, preventivo, mas a gente também não sabe. Pode vir uma multa aí descendo ladeira abaixo, e se for um cliente nosso, vai dizer o quê? Mas foi a doutora ali que me adequou, e eu não sei como foi isso, não. Ela disse que eu estava adequado, enfim. E a responsabilidade recai sobre o profissional, né? Então, eu acho que é sempre
como a Bárbara falou, né? A gente sempre se questionar ali é um dado pessoal, porque veio de outro, e fazer essa junção, né? LGPD, ela trata um ecossistema mesmo de proteção de dados. Não adianta você olhar em si um documento ou ler somente a legislação e pensar que vai estar ali em conformidade. Não é bem por aí. É, Rafael, pois é, certificado digital também tem dados de pessoa física. Exato. Só piora. É uma coisa pior que a outra. Exato. E é verdade. Pode falar. Não, eu vou falar. É verdade mesmo. A gente nunca para pensar num monte de dados que a gente tem e que a gente recebe o tempo todo. O pessoal vive falando assim, mas tem o dado X, o dado Y, o dado Z e tal, do RH. Aí pensam muito no RH, pensam muito no financeiro, pensam muito nos clientes, mas esquecem de pensar em coisas bobas. Por exemplo, no jurídico. A questão desses contratos. Todos eles têm assinatura. Todos eles têm dados das partes que estão vinculadas naquele contrato. Isso também tem que estar sendo observado. Sim. O contrato é feito internamente ou é feito externamente? Se é externamente, tem compartilhamento de dados. Se tem compartilhamento de dados, a gente só tem que saber se com quem a gente está compartilhando o dado está adequado à LGPD e dá um mínimo de segurança para mim. Então, tudo é um pensamento. Aí você fala assim, Bárbara, já escutei isso hoje, inclusive. Você acha mesmo que essa lei vai pegar? Mesmo que se vai? Já pegou. Pegou tanto que hoje a Drogasil foi processada, condenada, para pagar uma multa altíssima porque estava tratando dados irregularmente. Então você pensa assim, se você tem uma empresa, mas só vai atingir as grandes, até o momento em que as grandes já pagarem tudo, se adequarem e eles começarem a caçar os menores. Eu digo o seguinte, que a NPPD não me ouça, tá? Pessoal, que se tiver alguém daqui, amiguinho da NPPD, não me ouça. Mas eu acho, e aqui entre a gente, tá, gente? Aqui entre nós aqui, que estamos aqui. Eu acho que a NPD tem o mesmo viés do Detran. Você sabe qual é a semelhança entre a NPD? Parece piada, né? Sabe qual é a semelhança entre a NPD e o Detran? Qual é? Eles são um órgão arrecadador. A única função deles é arrecadar dinheiro do ser humano. Então, né, que a NPPD não me ouça, amiguinhos não me ouçam, mas eu tenho essa visão. Porque vai ser multa atrás de multa, vai ser cobrança atrás de cobrança. E aguardem para ver. Tem uma ideia, inclusive, isso foi uma coisa que lançaram, tá? Num grupo, dizendo que muito provavelmente a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para quem não sabe, é quem vai regulamentar essa bagunça da LGPD. Vai dizer assim, olha, tem que pagar multa, olha, não tem que pagar multa, olha, eu vou fiscalizar você, olha, eu não vou fiscalizar você, vai ter que ter DPO, não vai ter que ter DPO. É ele que vai determinar tudo isso, como a doutora Laura falou. Mas tem quem diga que a NPD vai ter regionais, igual o PROCON. Sabe o PROCON que tem várias regionais que ficam dentro dos estados, fiscalizando e tentando organizar tudo? Dizem as más línguas, como diria minha avó, que a NPD talvez faça isso. A gente sabe? Não sabe. Onde vivem, onde moram, a gente ainda não sabe, mas a gente vai descobrir um dia. E quando isso acontece, a gente tem que ficar ligado. Além de ser, e aí pegando um gancho no que a doutora Paula falou, além de ser um gancho nessa questão de você ter que se adequar ao seu escritório para você oferecer para o seu cliente de uma forma assertiva, você pode oferecer para o seu cliente pessoas jurídica, né, para o seu cliente que é a empresa, como você é advogado trabalhista. Já estou dando aqui uma brecha para você, viu? Advogado trabalhista. Você é advogado trabalhista, pode estar entrando com ações já pedindo LGPD, ó. Meta LGPD. O cliente, quais são as empresas hoje no seu estado que estão adequadas à LGPD? E quantas empresas demitem por dia? Pega um demitido e entra com uma ação trabalhista com uma cláusulazinha assim, pedindo indenização pelo tratamento indevido dado pelo RH. O juiz vai olhar, vai rir de novo e vai falar, oxe, agora. No mínimo ele vai dar. Porque é lei, tem que ser cumprida e as empresas não estão cumprindo. O nosso amigo Rafael falou. E até interessante, Bárbara, aproveitando aí, quando você vai lendo o que ele vai falar, quando você responder, a questão da proteção de dados, ela vai muito além da própria Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, eu também tive essa situação há uns meses, quando eu fui fazer uma apresentação numa empresa, aí me questionaram, né? Mas isso vai pegar? Como vocês bem falaram, né? E isso também a gente não pode esquecer que é um cenário mundial, né? Então a gente tem a proteção de dados na Europa, nos Estados Unidos, enfim. E então o que eu relatei foi o seguinte, falei, olha,
mesmo que no Brasil, digamos, que não fosse pegar, né? Se você tem esse otimismo todo, né? Esperando que isso não vai dar certo, né? Que vai acabar em pizza. Se você tem clientes estrangeiros, certamente ele vai deixar de contratá-lo, porque você traz um risco para ele lá fora, né? Aí passou um tempo, o cliente tinha, vamos ver o que a gente vai fazer, sabe? Aquele deixa para depois, né? Aí passou uns dias, o cliente me liga, fala, acabei de perder 2 clientes, né? Eu falei, mas você falou que nem trabalhava com multinacional, né? Porque a sua desculpa foi que você nem cliente estrangeiro você tinha. Mas só que o meu cliente tem cliente estrangeiro, e aí o cliente estrangeiro começou a fazer uma varredura. Chegou na gente, nós não estamos adequados. Vamos fazer, né? Aí quer fazer tudo na correria. E aí você também tocou num ponto importante, que eu achei legal, que não é só, se fosse só a NPD também estava bom. Mas a própria Senacom, esses dias, multou o Itaú, né? Então a Secretaria Nacional do Consumidor multou o Itaú, acho que quase 10 milhões, por também ter aquela prática que a gente conhece, né? Que é pegar dados dos aposentados para oferecer empréstimo consignado. Então a rede, pessoal, de proteção de dados, ela não para na Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é um marco fundamental para abarcar muitas coisas, mas não é só isso. Então, não fiquem esperando, vai acontecer alguma coisa que vai tirar essa lei daqui. Não vai acontecer nada, muito pelo contrário, né? Como bem disse a Bárbara, né? Vai ser como se fosse um Detran, vai ter um canal de multa. A gente precisa estar tudo ok, tudo bonitinho. Mesmo estando tudo ok, bonitinho, a gente sabe que esses órgãos aí, eles costumam pegar pesado. Então, a gente tem que estar com a casa em dia, tudo organizadinho, e também repassar isso aí, como eu falei, para os nossos clientes, né? Se você quiser responder, Bárbara, não sei o que o Rafael falou, deixa eu ler o que o Rafa falou. O Rafa falou sobre a questão de o contrato de trabalho, onde precisa de documentos pessoais do novo colaborador. Também são dados pessoais? Sim, Rafael. No RH, do momento que você lança a vaga até o momento que você demite um funcionário, e depois de 20 anos que você demite um funcionário, você faz um tratamento de dados dele. Como assim, Bárbara? Eu vou explicar para você. Quando você lança a vaga e as pessoas começam a mandar os currículos, isso no processo seletivo, você precisa estar adequado quanto ao recebimento desse currículo. O processo de recebimento, como você vai validar isso, como você vai garantir segurança e adequação LGPD nesse processo de tratamento de dados de recepção de um processo seletivo, da seleção. Terminei de fazer a seleção, vou contratar a Laura para trabalhar comigo. Então, se eu vou contratar a Laura, como é que eu vou fazer a exclusão desses dados de outras pessoas que não vão ser contratadas? Tem que ter um parâmetro para isso. Então, eu vou pedir para a Laura agora quais são os documentos. Por onde eu vou pedir para ela mandar esses documentos? Como é que eu vou pedir para ela mandar esses documentos para mim? Vão ser físicos, vão ser digitais, vai ser pelo WhatsApp? Não, nunca faço isso. Nunca faço isso, pelo amor de Deus. Manda por e-mail, pelo amor de Deus. Aí você vai mandar essas informações, a Laura vai mandar tudo isso para você. Você vai salvar essas documentações, você vai ter que fazer o contrato dela. E no contrato dela, você vai ter que ter previsto lá cláusulas específicas com bases legais determinadas quanto ao que você está fazendo de tratamento de dados, finalidade desses tratamentos e quais são as bases legais que estão abraçando esse processo. Para que você tenha uma validação de que você está tratando esse dado da melhor forma possível. Aí você fala assim pra mim, Bárbara, que complicado. Eu vou falar pra você, eu sei, meu amor. Mas é uma rotina. Eu digo muito assim, eu uso um parâmetro nos treinamentos da utilização de um novo sistema. Sim. Tá? Novas tecnologias. Então a gente tá ali trabalhando e eu vou tocar agora na ferida. Eu tô lá trocando mensagem no MSN. Tô mandando lá aquele tremitela. Vocês são do tempo do MSN, gente? Eu não sou tão velha assim. Do ICQ, né? Eu sou do tempo do ICQ. Não vou nem comentar. A gente vai e manda aquele tremedirazinho de tela pra acordar a pessoa. Que eu sinto uma falta daquilo. Imagina o celular vibrando na cara da pessoa. E aí, de repente, veio o Orkut. E todo mundo parou de usar o MSN e foi pro Orkut. E todo mundo teve que se adaptar, porque todo mundo tava lá, a galera tava lá, e se eu queria ser moderninha, por mais que eu gostasse do MSN, eu tinha que migrar pro Orkut. E de repente, do nada, veio o Facebook. E a galera parou de usar o Orkut e foi pro Facebook. E todo mundo teve isso. Eu falei, meu Deus, e agora? Demorei tanto tempo para me adequar ao Orkut, vou ter que ir pro Facebook. E fui pro Facebook. E um pouquinho mais a gente veio com o Instagram. Então, vejam, a gente teve que mudar nossa rotina de tecnologia e tecnologia. Para deixar um pouco mais claro, o WhatsApp mudou a rotina de empresas como um todo. Antes a gente ligava para uma pessoa para saber se essa pessoa poderia falar comigo ou não, conversava por telefone,
com uma ligação. Hoje tem uma ferramenta que você manda mensagem, faz ligação e faz videochamada nessa mesma ferramenta, além de ser gratuita. Gratuita. Várias aspas. E aí a gente usa, assim, nesse sentido mesmo, tá, gente? Depois a gente conversa sobre isso. Ela é gratuita. E aí a gente utiliza isso para trabalhar, a gente utiliza isso no nosso dia a dia, serve para os dois, a gente consegue ter várias pessoas conversando ao mesmo tempo em um grupo, igual a gente fazer lá no MSN, só falta ele botar realmente a telazinha de mexer. Então a gente falou assim, foi uma coisa que a gente teve que se adaptar. E tiveram empresas que começaram a trabalhar com isso. Eu me lembro que na época, não que faça muito tempo que eu sou uma pessoa jovem, mas eu me lembro que na época, vamos amadurecer essa ideia, né? Que eu não tô ficando velha, não. Eu me lembro que na época do WhatsApp, quando começaram as empresas a utilizar, teve muita gente com resistência de baixar. Me responda hoje, quem é a tia que não tem WhatsApp para mandar uma mensagem de bom dia para você? E não botar você no grupo da família? Toda tia tem WhatsApp. Minha avó tem WhatsApp instalado no celular dela, ela manda mensagem de áudio, bom dia para mim. Bom dia, minha querida. Você tá bem? Não, todo mundo tem WhatsApp. É a mesma coisa da LGPD. Vai ser doloroso? Vai. Vai ter gente que vai falar que não quer? Vai ter gente que vai dizer que não acha legal? Vai. Até o momento que bombar a LGPD, e quem não tiver LGPD vai ficar fora do mercado, porque não vai ser um diferencial de mercado, não vai respeitar os dados dos titulares, vai começar a pagar multa, vai começar a perder dinheiro e vai ver que tem que fazer. E vai fazer. Não, nem porque gosta, porque todo mundo está fazendo, vai ser cobrado a fazer. Vai ser aquela cadeia dominó, aquele efeitozinho dominó, né? A gente tem que começar a pensar nisso. Hoje você pode estar perdendo dinheiro, não porque você vai pagar uma multa, mas que você vai perder cliente. Que eu acho que é o que mais dói no tal do advogado, sim, né? Sim, perfeito. E até nesse sentido, né, de ser regra de negócio, como vai virar não, está virando regra de negócio, é onde a gente, enquanto advogado, né, eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos vendo aqui também sejam advogados, a gente pode prosperar um pouco no mercado, né? Eu gosto, assim, de pontuar muito o meu próprio caso prático. Depois que eu comecei a trabalhar com LGPD, a minha advocacia ela despontou bastante. Até eu melhorei muito em aspecto, até de me posicionar como advogada mesmo, eu melhorei bastante depois que eu comecei a trabalhar com proteção de dados. E veja, eu me formei no comecinho eu sou formatura 2017-2, ou seja, eu só comecei a trabalhar em 2018. E assim, eu percebi que a minha advocacia, apesar de ser uma advocacia nova, ela foi possível por conta da LGPD. Eu já tinha me interessado, né, pelo direito digital e tudo mais, mas a LGPD ela me trouxe, assim, uma coisa diferente, um que a mais. Então, até as pessoas que nessa pandemia estão buscando recolocação no mercado de trabalho, não só advogados, tá, gente? Mas quem tem interesse em trabalhar como DPO, né, que é o encarregado da proteção de dados. O encarregado da proteção de dados, inclusive, por lei, não tem distinção, né? Não tem uma área específica que você precisa ter, não tem uma formatura específica que você precisa fazer. Lógico, no mercado tem certificações importantes e interessantes, porque algumas empresas também, na hora de contratar, cobram, mas não é uma coisa que é essencial. Eu tenho alguns cursos e tudo mais, mas eu ainda estou me encaminhando, por exemplo, para a minha primeira certificação. Eu quis amadurecer meu conhecimento para fazer minha primeira certificação. Isso não tem me impedido de trabalhar, né? E algumas empresas perguntam, e eu respondo mesmo que eu estou respondendo para vocês. Olha, primeiro eu amadureci para poder me encaminhar para a minha primeira certificação. E eu gosto de frisar bem para o cliente, a certificação ela não vai definir o meu potencial de trabalho. Eu não vou deixar de ser uma profissional pior ou melhor porque eu tenho uma certificação ou não. Então, assim, também você tem que se impor um pouquinho, conversar, né? Mas eu acho super importante o advogado prestar realmente esse serviço, ter uma parte ali voltada... Pode falar, Léo. Não, a questão que você ia comentar da decisão da OAB, né? Referente aos escritórios terem essa possibilidade, achei muito legal. Sim. Aquela questão do TED, né? Da primeira turma do TED de São Paulo, que permitiu que escritórios de advocacia que advogados fossem encarregados da proteção de dados. Na minha cabeça, isso já era muito esclarecido. Depois que veio a decisão, eu percebi que não era tão claro assim. Porque para mim já era muito óbvio. Mas depois que a decisão saiu, eu até comentei com o pessoal aqui da OAB de Sergipe. E aí, o que foi que vocês acharam? Aí muita gente disse assim, não, eu achava também que podia. Mas foi bom, né? Um respaldo aí da própria OAB para dizer que a gente realmente pode, por conta do formato que é a nossa profissão, né? Não pode mercantilizar, tem uma série de coisas que a gente não pode fazer.
E aí eu achei muito interessante, porque ela agora dá esse fundamento para a gente se impor ainda mais no mercado, se colocar, né, no mercado como encarregado da proteção de dados aqui no nosso país para trabalhar com lei geral de proteção de dados. E aí você vai ter o encarregado, você vai ter o advogado, se tiver algum gestor de projeto aqui também, né, dos projetos ágeis, quem trabalha com projeto ágil também pode trabalhar com LGPD. A diferença entre quem trabalha com projeto ágil e o advogado é que vocês podem fazer muita propaganda, a gente não pode. Então, isso às vezes atrapalha um pouco na hora que a gente se põe, né, no mercado de trabalho. Mas a LGPD ela trouxe oportunidade para todo mundo, de trabalho assim para todo mundo. E algumas pessoas me disseram assim: ah, mas você foi visionária, porque logo que publicou a lei, porque eu tenho os meus conteúdos, tem gente que fuça lá no Instagram, né? Eu venho falando da LGPD desde que ela foi publicada. E aí tem gente que, ah, mas você foi visionária. Não, eu não vejo nem como questão de visionária. Você tá ali, né? Entrando no mercado de trabalho fresquinho, né? Vamos ver aqui o que é que me coloca em evidência, porque também não tá fácil. A gente não pode dizer que tá às mil maravilhas, né, para todo mundo. Então, eu acho que a proteção de dados, até Mariana de Toledo, ela tem lá o hashtag Resistência, né? Que é uma das professoras também aí precursoras na área. Eu acho que é importante a gente trazer essa temática de que também a proteção de dados ela pode ser trabalhada por muitas pessoas, porque às vezes eu acho que colocam a proteção de dados como algo muito difícil de se fazer. A gente aqui durante a live, eu fiquei encantada com o jeito de Bárbara falar, porque ela traz uma coisa muito simples. Qualquer pessoa que está conversando com ela consegue entender o que ela está falando. Ela traz de uma forma muito didática. Então, eu acho que é bem isso. Eu acho que o nosso papel, de quem já trabalha com isso há algum tempinho, trazer... Gente, meus gatos estão miando, vocês me desculpem. Ô, Laura, Ai, você pode dar uma dica pro pessoal, já que a sua especialidade também é marketing digital, eu sei que você é fera em marketing digital. Eu acompanho ali. Ai, por favor. Você e o PH, vocês são feras, né? PH tá aqui fazendo café. Manda um abração pra ele aí, sou fã dele. Aí o que acontece? Qual a dica que você dá pro advogado, como você falou, não só recém-formado, às vezes também tem mais tempo de formação, mas aí esbarra na OAB, e aí ele precisa fazer uma prospecção, alguma coisa nesse sentido, e o que você tem aí de dica aí para essa área? De dica, assim, começar. Se você tem vergonha, independente do que você trabalha, né? Quando você está se colocando no mercado de trabalho, começar, sabe? Eu até, Pedro estava fazendo a live esses dias e eu sempre tô lá, né, dando apoio. Aí essa semana eu fiz uma pergunta que era realmente uma dúvida minha. Porque eu acho meus posts, por exemplo, muito feinhos. Mas eu não deixo de postar porque eu acho feio. Porque aquela informação pode ajudar uma pessoa, alguém, né? Mesmo sendo feio. Então, eu acho que para todo mundo, assim, que tá começando ou pensando em começar, não sabe se trabalha com LGPD, faz um post, velho. Às vezes você é advogado de direito de família, mas ali tem dado de criança e de adolescente. Por que não conjugar os dois, né? E aí você tratar sobre esse assunto num postzinho de forma simples e sintetizada para o seu público no Instagram. Eu acho que isso é importante. E você começar do jeito que foi, do jeito que você conseguir. Tem muita gente que também fala, mas é porque tem que fazer vídeo. Não, minha gente, a maioria dos meus posts eu faço enquanto eu estou esperando o cliente. Vou lá, faço rapidinho no Canva, um design, vou e posto, porque às vezes é o tempo que dá também. Então, eu acho que começar e você se posicionar. É importante você ter uma posição. Tem muita gente que diz, mas quando meu dado for vazado, eu vou atrás de você. E aí eu me como, não, infelizmente, eu faço adequação das empresas, eu estou do outro lado. E aí o cliente começa a rir e tal. Você tá do lado oposto, você como é, meu Deus? Você é a minha parte contrária, a gente vai brigar. Não vai brigar. Mas é porque quando a gente escolhe um lado, a gente tem que defender esse lado escolhido, né? Porque senão também o mercado fica sem entender o que é que a gente quer enquanto profissional. Eu não sei se é Taques ou é Taques Santos, ponto advocacia. Dicas de segurança de informação para adequação LGPD nos escritórios. Vamos lá. Um ponto que eu acho importante é se você tem um software de gestão, por exemplo, dentro do seu escritório, você escolher um bom software e escolher um software que já esteja adequado à LGPD ou questionar. Pelo menos se no software que você escolheu não tiver nenhuma informação sobre isso, você questionar. Né? Além de ver também a questão de confidencialidade com estagiários. Eu acho isso bem importante. Quando eu adequei meu escritório,
minha adequação, isso também que eu acho que é importante a gente deixar aqui bem dito, adequação é uma coisa para a vida toda. Você faz o projeto e você vai alimentando esse projeto a vida toda da sua empresa. Então, eu vivo adequando a minha empresa. Por quê? Porque toda hora eu acho que precisa de uma coisa diferente. E aí eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. E até estudando, a gente vê coisas diferentes que poderiam ter sido aplicadas e não foram, e aí a gente vai e aplica. Então, assim, questão de confidencialidade com os estagiários, treinar os estagiários, porque muitas vezes eles não têm maturidade para mexer com o que estão mexendo. Então, isso que a Bárbara falou lá no comecinho da nossa live, né? Às vezes a pessoa está fazendo um story, passa aí documento de um cliente, sai nome, sai... Então, você acaba expondo o seu cliente por uma coisa que para você era uma brincadeira. Quando eu estou fazendo projeto de adequação, por exemplo, eu brinco que até quando o colega vem tirar um stories com você, você está lá no seu departamento pessoal, no seu DP, e chega um colega fazendo story, cafezinho, não sei o quê. Você diz, olha, celular aqui dentro não, por favor. Aí a pessoa, e eu vou cortar meu amigo? Eu disse, vai cortar, porque senão o dado vaza no story dele, a culpa é sua. Aí a pessoa já fica, né, toda no medinho. Então, é sempre nesse sentido, assim, de você se preocupar não só com a segurança da informação no campo virtual, né? Os e-mails que você manda, se vai mandar e-mail para mais de um cliente, por exemplo, e-mail de férias do escritório, o escritório vai ficar aí de recesso, eu preciso enviar e-mail para cliente informando sobre o recesso do meu escritório. Manda com cópia oculta, né? Para não vazar o e-mail dos outros clientes, é uma preocupação também que a gente deve ter. A segurança da informação, muitas vezes ela está nos pequenos detalhes que ninguém mais se atenta e que são importantes no nosso dia a dia, né? Vai entregar um documento, entrega no envelope, lacra esse envelope, se preocupa com isso também. Por quê? Porque aquela informação só diz respeito a você e a quem vai receber, tá? Eu acho que essas são algumas pequenas dicas que podem fazer diferença no escritório de advocacia. Vocês querem complementar mais alguma coisa? PH trouxe meu café. Eu tenho aqui umas... Olha, arrasou. Né, gente? Eu queria alguém do meu lugar. Mas, enfim. Enfim! Não, tô com a Laura tocou no assunto que eu achei legal, que ela foi muito bacana. Eu também tô na mesma pegada que ela, né? Eu peguei o ano passado inteiro, me preparei muito, mas a questão da certificação, eu falo exatamente a mesma coisa, tenho a mesma opinião que ela. E você, por ser DPO, eu acredito que você já esteja um passo um pouco à frente. Quando a pessoa estiver preparada, ela sentir a necessidade de uma certificação, você tem alguma recomendação em cima disso para o profissional? O que você pode falar? Tenho muito, porque eu falo isso o tempo todo, tá, gente? Eu vou dar algumas dicas que eu tenho aqui anotadas de segurança da informação daqui a pouquinho. Então, peguem caneta. Enquanto eu tô falando aqui de certificação, peguem caneta e bloquinho pra gente preparar algumas dicas aí. Mas eu vou dizer o seguinte pra vocês, não façam certificação agora. Por quê? Quando eu comecei a estudar LGPD, meu caminho, em vez de ser assim, foi assim, sabe? Não tem aquele meme que fala assim, quando você sente uma dor, para onde você vai? Você vai para o médico. Quando você vai para consultar na advocacia, primeiro você vai no Google, você pergunta pro vizinho, você pede uma ajuda para um amigo para depois consultar um advogado. Minha LGPD foi do mesmo jeito. Eu vou explicar para vocês o meu caminho, porque vai ser um suporte para vocês entenderem como foi tortuoso. Eu comecei, eu vou falar do início mesmo. Quando foi ano passado, eu estava desempregada e eu já estava formada, mas eu nunca quis trabalhar com direito, porque eu tinha uma empresa na qual eu trabalhava no operacional também. E aí eu falei assim, eu tô aqui na empresa, tá tudo certo, eu não vou trabalhar com a AB agora porque tá me dando um lucro bom. Só que aí veio a pandemia e aí eu fiquei com um pouco de... Já contou a pergunta, disse Rodrigo. E aí eu fiquei com um pouco de receio, falei, pronto, agora ferrou tudo de uma vez, né? Não vai ter pra onde ir, vou ter que me virar. E aí eu comecei a estudar pra OAB. E aí quando eu comecei a estudar pra OAB, eu vi que eu foquei direcionadamente para direito de trabalho, tá? Comecei a focar, porque eu trabalhei muito tempo com a ESMATRA, que é a Escola Superior da Magistratura Trabalhista, trabalhei dentro de escritórios trabalhistas, então eu tinha um feeling com isso. Só que aí veio a pandemia maravilhosa, Covid-19, né? O nosso amor da nossa vida. Que aí a OAB olhou pra gente e falou assim, então, meu amor, senta ali e chora que tu não vai fazer prova nenhuma hoje? Nem hoje, nem esse ano? Não vai ter prova? Talvez ano que vem? Sim. E aí eu olhei pra ela e falei assim, me ferrei, né? Me formei, não tirei a OAB porque eu tava trabalhando lá na empresa. E agora o que é que eu faço? E aí eu falei, vou ensinar.
Porque eu vou ter que ensinar, vou atrás de ensinar, porque é o jeito de eu ganhar dinheiro e começar a me sobreviver, né? Pagar meus boletos de hoje, não daqui a um ano, porque a OAB acha que a gente não tem boleto para pagar. Mas, enfim, tem uma indignação com a OAB. Se vocês forem membros da OAB, não levem pro lado pessoal. É uma indignação, assim, minha com o ano passado. Que foi só o ano passado mesmo, assim. Depois só faz parte. E aí, eu fui e fiz a pós de Direito Digital e Compliance. E isso é importante. Eu fui e estava assistindo, fui viver minha pandemia, né? Todo mundo aqui viveu um momento de pandemia, de isolamento, que foi fazer vários nadas. Teve algum momento na sua vida que você fez vários nadas porque estava tudo parado, estava tudo travado. Nesse momento eu fui assistir a série Suits. Sim. Tinha nada a fazer, foi assistir. Todo estudante de direito deve assistir essa série. Se você não assistiu ainda, se você ainda não assistiu e você é formado em direito, assista, certo? É muito importante para você entender a diferença de você advogar no Brasil e você advogar fora. E aí, quando eu assisti essa série, eu procurei saber o que é que aquele cara fazia, né? Tem um personagem lá chamado Harvey Specter. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que esse cara faz? Como é que faz para trabalhar com isso que ele faz? E eu pesquisei no Google exatamente assim. Ok, Google? O que é que faz para trabalhar com o que o Harvey Specter trabalha aqui no Brasil? Basicamente isso, eu juro por Deus. E apareceu Compliance. E foi através disso que eu comecei a procurar minhas pós. E aí, eu encontrei, dentro desse curso de Direito Digital e Compliance, uma cadeira destinada única e exclusivamente à proteção de dados, LGPD. E a professora começou a falar, e ela falava com uma paixão muito grande. E aí, teve um momento que ela falou assim, esse profissional pode ganhar entre 25 e 30 mil reais aqui no Brasil. Eu fiz, então, é isso aí que eu quero fazer, ganhar 25 a 30 mil reais por mês. Não sei nem o que é que faz, mas é isso aí. Comecei a pesquisar. E comecei atrás. Tinham alguns cursos que a FGV, tá? Então já anotem aí também essa dica. A FGV tem muito conteúdo gratuito disponibilizado sobre proteção de dados e segurança da informação. E são documentos muito bons. Eles disponibilizam e-book, eles disponibilizam material em vídeo. Então, assim, é um material muito, muito bom voltado à proteção de dados. Mas não é jurídico, tá? É voltado a um entendimento de proteção de dados. Aí eu falei, tá, eu vou assistir essa aula, vou continuar minha pós e vou ver o que é que eu faço. E aí eu comecei a ver dentro desse material que não era nada jurídico, nada direcionado. E aí eu fui atrás de pesquisar um pouco mais no YouTube. E tem muita coisa gratuita. E foi quando começaram a falar das certificações. E aí eu comecei a seguir o professor Matheus Passos. Sim. Que hoje hoje ele é meu mentor. Maravilhoso. Eu comprei a mentoria com ele e ele me acompanha. Graças a Deus, porque é maravilhoso ter uma pessoa pra você conversar as dores de ter um cliente doido. E aí, quando eu tava com o professor Matheus, ele falou o seguinte pra mim. Ele falou que ele já era DPO porque ele tinha a trilha do DPO. Ele tinha todas as certificações da EXIM. Então eu falei, caramba, então para ser DPO eu preciso ter todas as trilhas de EXIM, porque até então, quando você estava quando você estava dentro do início, né, de LGPD, todo mundo dizia que para ser DPO você teria que trabalhar com as normas. E aí vai o porquê não façam provas, não façam certificações agora. Eu fui atrás dessa bendita dessa certificação. Aí vai a história mais engraçada que vocês vão ver hoje à noite. Estava eu comprando um curso para fazer, e aí eu descobri que tinha que ser um curso que fosse da EXIM, porque tem certificadoras que não precisam, tem empresas que não são certificadas pela EXIM para dar cursos. Só que eu não procurei isso muito profundamente e fiz um curso que não era certificado pela EXIM, jurando que eu podia fazer a prova. Eu comprei esse curso, foi até um pouquinho salgado, e no final do curso eu descobri que eu não podia fazer a prova porque ele não era certificado pela EXIM. Aí já me deu uma dor assim, né? Respirei fundo, briguei com o cara, perguntei eles que não, que era um preparatório para o curso, veja, era um preparatório para o curso que faz para EXIM. Ok, maravilha, amores por você. Fui fazer o curso da EXIM, fiz a prova da EXIM. Quando eu fui fazer a prova da EXIM, fiz o curso todo da EXIM. Terminei o curso da EXIM e eles me liberaram para fazer a inscrição para fazer o bendito da prova, né? Vamos fazer a prova. Primeira informação importante que vocês precisam saber. Os cursos da EXIM são da GDPR, que é a regulamentação europeia. A gente trabalha aqui com LGPD. Bárbara, qual a diferença? Quase nenhuma. É quase um copia e cola, é quase um cuspir descarrado. Não tem aquela frase? As duas legislações.
Tem diferença? Tem. Finalidades, bases legais, tem alguns artigos a mais, aqui tem alguns artigos a menos, mas a gente tem basicamente duas leis muito semelhantes, que dá um entendimento muito bom e muito direcionado, mas são GDPR. E aí eu fui fazer a prova. Aí, gente, eu olhei lá, entrei no site, né? Toda medrosa, olhei, tinha lá 213, e eu falei, beleza, 213, vou passar meu cartão, vou fazer logo essa prova, vou pagar, né? Aí eu fui, passei meu cartão, só que aí meu cartão não passou. Eu liguei para a operadora de cartão de crédito e falei assim, então, olha, eu passei agora um cartão, um curso, uma prova, e não tá passando. Eu quero saber que absurdo é esse. Eles, não, deve ser um problema do chip. Eu, não foi o chip. Eu tô comprando online, não tô comprando no chip. Como é que você tá falando que é o chip? Ah, nossa, eu não sei qual foi o problema. Respirei fundo. Tá certo. Aí que eu peguei o quê? Um cartão emprestado. Porque meu cartão não tava passando. Coisa boa. E aí eu passei. Aí a pessoa, na hora que eu passei, ela me ligou e falou assim, ô, Bárbara, tu comprou em dólar? Você comprou em dólar e deu 1.900 e dananana. Aí eu parei, botei a mão no meu coração. Eu vou pagar. Eu juro que eu vou ganhar 25 a 30 mil reais por mês. E eu vou pagar pra você. E aí, deu uma raiva. E aí não acaba aí. Porque quando eu fui fazer a prova, o meu computador, meu sistema operacional, não estava lendo a bexiga lixa do aplicativo que a Exim manda a gente baixar no computador para fazer a danada da prova. Ou seja, eu ia perder o prazo de fazer a prova simplesmente porque meu computador não estava baixando, o site era em inglês, meu inglês não é lá essas coisas, não conseguia contato com ninguém de lá. Enfim, tive que chamar, a gente teve esse gasto. Tive que chamar uma pessoa, um coleguinha, que não cobrou, assim, de verdade, ele cobrou só na amizade mesmo, porque realmente ele passou muito tempo para descobrir qual era o problema, para acessar remotamente meu computador, descobrir o que estava acontecendo para o aplicativo não performar e não rodar no meu computador para eu conseguir fazer essa prova. Fiz a prova tremendo, passei, fiz a primeira prova, que é PDPF, que é a de Foundation, né, que é a questão de fundamentos, que é a parte principal. Aí são 3, tá? Só para deixar claro aqui para vocês. A Exim determina, é a Exim que determina, aí a APP não determina assim nessa rotina, aí a APP tem outra forma de pensar. E são essas duas certificadoras que a gente tem hoje muito presente, tá? Aí a APP, você pode fazer, você só faz ou em inglês ou em francês. Tem outra língua, parece também. Mas você faz em línguas estrangeiras, você não faz em português. Ainda não sei se dá essa opção, mas na época que eu estava estudando não tinha, tá? A Exim, você tá com tudo em inglês, mas você pode fazer a prova em português, você pode botar essa opção. Aí por isso que eu escolhi a Exim. Mas a Exim, ela dá 3 provas para você seguir a trilha do DPO, que eles chamam de trilha de DPO, tá? Que é a PDPF, que é a Data, Profession, Foundation, Privacy, coisa assim, um nome bem grande para dizer que é profissional de privacidade. Então, tem fundamentos. Tem essa primeira prova. Tem a segunda prova, que é da ISO 27001, que você faz. Comecei a fazer, mas o dólar tá o olho da cara, nem vou. E tem a Essentials, que é a segunda prova, que é o PDPE, que é voltada para você trabalhar na prática com a LGPD. Então, quem trabalha já com a prática já pode fazer o Essentials. Precisa fazer a da ISO, se você quiser ter a trilha para ganhar o selo de DPO, precisa fazer a trilha, as 3 provas. Mas, Bárbara, o que é que se impede de eu trabalhar com a LGPD? Coisa nenhuma. Eu ia falar uma palavrão, mas não vou falar porque eu tô aqui, né? Vou respeitar vocês. Nada de nada. Porque aquilo ali é da lei europeia. Eu vou estar me adequando para trabalhar lá nos Estados Unidos, perdão. Lá na Europa, em Portugal, na Alemanha, na Itália, e não aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil ainda não tem uma prova própria para LGPD, não tem uma certificação própria para LGPD. Está para sair, agora em agosto, pela IAPP, uma certificação de LGPD. Essa eu recomendo e digo que talvez valha a pena, mas vale a pena em que sentido? Primeiro, tenha certeza que é com isso que você quer trabalhar. Eu meio que fui forçada porque eu tenho que pagar agora o boleto lá do negócio do curso, entendeu? Então foi meio que vai e se joga, agora vai-se embora. Estava desempregado, né? Precisava pagar o boleto, ainda tem isso. Teve esse detalhe maravilhoso. Então, tenha certeza que é com isso que você quer trabalhar. Tenha certeza que você precisa ter algum tipo de base
de certificação. Por quê? Geralmente você precisa de uma certificação para trabalhar em órgãos privados. As empresas, elas exigem. Tanto é que a gente até brinca lá no grupo. Eu sou da NPPD, tá? Eu sou do Comitê Jurídico de Proteção de Dados da associação. E lá dentro a gente brinca e fala o seguinte, que se a gente fosse seguir toda a orientação que as empresas pedem nos currículos para você trabalhar com proteção de dados, você teria 70 anos de idade e você estaria gaga. Então, assim, você não tem condição de trabalhar com tudo que eles estão pedindo. Que eles pedem cloud, eles pedem para você ser especialista em LGPD, ter certificação da Exim, sabe, ser especialista em cloud, ser especialista em ISO, 10 anos de experiência. Ser especialista... 10 anos de experiência, ser especialista em vários tipos de metodologias. Então, assim, não funciona. Então, se você quer trabalhar em órgãos privados, comece agora. Minha dica é, se você tem 18 anos, comece agora, que talvez com 30 você consiga estar trabalhando para alguma empresa. Ó, tem uma pergunta Caso aí para você. Tem Bárbara, várias, né? deixa eu ler as lá de a cima. NPPD exige certificação para ser associado. Sim, para ser jurídico, tá? Para ser membro público, não. Então, se você entra como membro público, você não precisa. Isso foi um dos motivos de eu fazer a certificação, tá? Fiz a certificação, porque lá dentro do que tinha de coisas que eles pediam, era a certificação da LGPD. E aí, da Exim, ou da IAPP. Eu fiz a certificação. Foi um dos motivos que me disse assim, tudo bem, fiz essa prova, mas pelo menos eu vou entrar, pelo menos, desculpa, gente, amiguinhos da NPPD, não é pelo menos, não. Eu gosto de vocês. Mas, assim, eu vou entrar na NPPD. Foi esse, assim, uma das coisas que me deixou mais, assim, suscetíveis a entrar. Mas dizer pra você de forma efetiva, Bárbara, faz diferença hoje no seu trabalho. Eu vou dizer pra você o seguinte, eu já tenho um time com 8 pessoas, são 7 pessoas no total, eu sou 8, tá? São 8 pessoas no total do meu time. Do meu time, só tem certificação internacional eu. Todos fizeram curso de LGPD. Todos não. O do marketing jurídico não trabalha não fez o curso, apesar de ter feito o TCC dele, apresentado o TCC dele em LGPD, porque a gente influencia tudo, né? E aí, todas têm curso de LGPD. São todas mulheres. Todas elas têm curso de LGPD, nenhuma delas tem certificação. E a gente consegue trabalhar fazendo adequação completa em um cliente tranquilo. O que talvez, se elas tivessem feito certificação, não daria para elas uma visão tão boa quanto a prática. Sim. Também tem isso. Eu juro por Deus, minha gente, eu fui montar o meu projeto. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá, gente, que estão aqui na Deixa live. eu perguntar para vocês, a gente consegue salvar essa live? Já deu mais de 1 hora. Consegue. Deixa? Consegue. Consegue. Deixa eu só responder aqui Tranquilo. as perguntas do Rodrigo. Não, O Rodrigo perguntou ótimo. assim, Tá uma aula assim maravilhosa. como vocês veem? Como vocês veem a questão da responsabilidade das empresas à luz da LGPD em relação a crimes virtuais, como invasão de sistemas por hacker ou coisas do tipo? Então, eles precisam ter, ao meu ver, tá, Rodrigo? Eles precisam ter uma questão de segurança da informação muito presente dentro dos escritórios, dentro das suas empresas. Então, isso vai ser uma viabilidade de você estar adequando seu escritório, não só na parte jurídica, mas também nessa parte de segurança da informação. Agora, quanto ao que a NPPD, a NPD pode fazer, é a questão de ter especialistas que vão visualizar e ficarem monitorando isso, que é uma faca de 2 gumes, que também pode ser porta para hacker. Mas vai ser uma questão de mais o vazamento. Eu digo para você com toda a certeza do mundo, Rodrigo. 75, 80% dos vazamentos que vão acontecer nas empresas são erro humano. Exato. Não é invasão de hacker, não. É. De todos, é erro humano. Ou erro humano, ou empresa safada. Assim, com todo respeito, empresas. Mas é isso, sabe? Não é hacker. Os hackers, eles vão invadir grandes organizações. Tipo o Sírio-Libanês para pedir um resgate. Uhum. E isso aí eles vão invadir, porque eles vão precisar de dinheiro. E precisam de muito dinheiro em criptomoeda para fazer um andamento aí das coisas. Mas dizer para você que as empresas, o vazamento vai ser uma preocupação por hacker para empresas de menor porte e de médio porte, vai ser não, tá? O Rodrigo ainda falou assim, invasão no caso para o furto de dados. Pronto, é exatamente isso que eu falei. A Cairis falou da questão de estar salvo. A Taki Santos falou sobre as exigências de certificação. E ela perguntou ainda o que acha da certificação da FGV. Tá, quanto à proteção de dados, se for, ela é válida, porque o material da FGV é muito bom. Eu digo pra você porque eu estudei
eles têm lá um produto gratuito, tá? De certificações. E eu fiz peguei essas certificações do material gratuito. Então, ela tem lá como você protege seus dados, como proteger os dados dos seus. Por nada, Rodrigo. Ela fala também quanto à questão de como você trabalha na internet, qual é a vinculação de proteção de dados de crianças e adolescentes. Ensina para professores ensinarem isso nas escolas para os seus alunos, de como trabalhar com internet segura. E eles dão vários fascículos. Eu tenho até um bocado, gente. Depois eu posso me organizar com o pessoal para disponibilizar. Bárbara, tem viu? até também a certificação válida por 2 anos da Data Privacy, né? Assim, para quem quer ter alguma certificação. Assim, eu não fiz, mas tá lá, a Data Privacy também é uma instituição muito boa. E para quem está querendo saber, assim, quando é que sai a nossa certificação em língua portuguesa relacionada à LGPD, o IAPP, tem lá uma base de e-mails, né? E você coloca o seu e-mail, você vai receber a informação de quando a certificação for lançada. Eu coloquei o meu lá, né? Porque vai que, né? Acontece. Certificação é um bicho caro, mas vai que, né? O cliente pagou no dia, a pessoa fica empolgada, vai lá e faz a inscrição. Mas tem essa da Data Privacy também, que é válida por 2 anos. O material deles também é muito bom, o curso é excelente, só tem profissional, assim, que escreveram os livros que a gente estuda. Então é bem bacana. Basicamente isso. Pronto, pra gente não tomar muito tempo, porque também eu gosto de falar, mas se não me cortarem, minha gente, eu tô falando desde as 9 horas da manhã. Daqui a pouco vai embora, mas vamos lá. Algumas dicas de segurança da informação. Vou dar umas 10 para vocês, tá? 8, para ser mais exata. Bloqueio de computador. Bloqueie os seus computadores quando estiverem fora do seu ambiente de trabalho, para evitar que outras pessoas possam estar acessando as informações. Parece óbvio? Parece, mas você faz. Eu garanto que quando aperta lá a bexiga, você sai correndo, você deixa lá aberto no botão Ctrl Shift Delete para dar um bloqueio na tela. Fui olhar mesmo. Nessa hora já não dá mais. Utilize senhas em seus computadores e celulares de trabalho, guardando sigilos e alterando periodicamente. E, se possível, dupla autenticação. Ou seja, autenticação em 2 fatores para você ter uma garantia maior de que você está acessando só você está acessando essa informação, tá? Principalmente se é vinculação de dados pessoais e sensíveis, ou informações sigilosas, que eu digo que são os mesmos parâmetros de segurança, até um pouco a mais para informações sigilosas. Tenha um controle de quem acessa as informações nos seus sistemas. Quando essas são acessadas, definindo responsabilidades e privilégios de acesso. Estou no escritório, eu sou advogado, o meu estagiário tem que acessar a mesma coisa que eu acesso? Qual é a responsabilidade daquele estagiário? É só fazer a peça? Ele precisa qualificar aquela parte. Será que eu não posso qualificar aquela parte por ele? Fazer só esse trabalho? E ele faz todo o trabalho, o resto, para eu validar? Ele precisa ter acesso a quem é aquela pessoa que tem no relato lá, quando a gente vai fazer a entrevista com o cliente. Isso acontecia muito no meu escritório que eu trabalhava, tá? Trabalhista. Eu sentava, pegava os dados pessoais de qualificação daquele cliente, depois começava o relato dele. A gente chamava de relato do cliente. Então, começava o relato, que é a parte dos fatos. Fazia todo o relato, pegava aquele documento e ia fazer a peça em cima daquilo ali que eu tinha como relato. E aí eu entendia qual era o tipo de peça que eu ia trabalhar, eu entendia quais eram as posições legais que eu ia estar tomando, mais ou menos isso. E quais eram as orientações que eu ia começar a buscar. Só que, será que aquele estagiário precisa saber de tudo, de toda a qualificação? Ou ele precisa só saber dos relatos para fazer aquela peça? E você depois faz a qualificação. Preste atenção nisso, tá? Quando tiver trabalho fora da empresa, fique atento ao seu redor. Vou contar uma história sobre isso, tá? Bem rápido, prometo. Certifique-se que o objeto do seu trabalho não esteja sendo visível para outras pessoas. E tome cuidado ao falar com o nome dos seus clientes, colaboradores e sobre casos muito específicos. Teve uma empresa do Vale do Silício que estava num barzinho, num happy hour, e estava lá tomando algumas, super feliz da vida, e lá, tá lá, beleza. E aí, de repente, você tá lá, eles estavam lá conversando alto e falando de uma determinada tecnologia. Não tem nada a ver com dado, mas tem tudo a ver com dado, tá? Só você botar o nome tecnologia, mudar para dado e dar mesmo. Tava ele lá falando de uma determinada tecnologia. E aí falava dessa tecnologia, falava, e dizia que iam lançar. Só que era um restaurante, era um barzinho no Vale do Silício, onde tem um monte de empresas de certificação. Toca dos lobos. O que aconteceu? Lá tinha uma outra empresa de tecnologia, pessoas que estavam bebendo e que escutaram isso.
E por escutar isso, simplesmente correram. No outro dia na empresa, lançaram essa tecnologia primeiro que eles. Todo mundo ficou sem entender nada. Os bebum ficaram tudo calado. E eles lançaram primeiro. Depois de muito tempo, eles lançaram uma versão melhorada, que foi até uma versão que estourou mais do que a primeira. Mas eles perderam o time de lançar primeiro essa tecnologia. Então, mude para dado. Você está com um dado lá de um cliente, que é um dado pessoal. E é um dado pessoal que pode estar vinculado a um tipo de processo. Por exemplo, um processo trabalhista. Você está falando dos dados pessoais de uma determinada ação trabalhista, que você vai lançar ela, uma ação trabalhista de uma grande empresa. Sei lá, conversando com uma pessoa, e está lá o advogado da empresa ali atrás, escutando você falar desses dados pessoais. Você tem dois problemas. O primeiro está falando de dado pessoal, que já é um vazamento, e o problema do advogado está escutando tudo que você está falando, já usar isso contra você. Exato. Então, você tem que tomar atenção, prestar atenção onde você está, com quem você está conversando e sobre o que você está conversando, tá? Isso é o mínimo. Vamos lá, mais 4. Isso aqui parece complicado, eu vou explicar que não é, tá? Utilize criptografia em todos os computadores, celulares e tablets. Bárbara, pelo amor de Deus, eu lá sei como é que faz uma criptografia. Meu amor, criptografia nada mais é do que você dificultar o acesso àquela informação de forma que a pessoa não consiga acessar de primeira. Então, se você tem uma senha que você coloca num documento em PDF e você disponibiliza o documento e depois em outro documento a senha, você está fazendo uma criptografia daquele documento, porque só quem vai ter acesso àquele documento é quem tem a senha. Mas do mesmo jeito que seu celular só acessa com sua digital, mas mesmo com sua digital ele pede uma validação facial, você tem uma dupla autenticação e tem uma criptografia das informações. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai botar uma senha no seu computador e vai ter uma pasta segura com senha, para você colocar as informações mais pessoais, as informações que têm um certo nível de delicadeza para você cuidar, dentro dessa pasta segura, no mínimo, para você ter um duplo grau de autenticação e criptografar aquela informação. Só você vai acessar, porque só você tem a senha, tá? São 3 níveis, só para vocês ficarem cientes disso, tá? Eu sei, eu tenho e eu sou. Eu sei a senha, tá? Eu tenho é o token, o cartãozinho, o token que os advogados têm, que a gente utiliza para fazer assinatura digital, alguma coisa. Eu sou a nossa biometria. Então, só eu tenho. Então, esse é o maior nível de segurança que a gente pode estar utilizando. Sim. Além disso, descarte documentos confidenciais em papel, utilizando o triturador, rasgando em pequenos pedaços. Bárbara, eu não tenho tempo de estar rasgando pedacinho, não. Contrato de estagiário para fazer isso, brincadeira. Faça o seguinte, melhor coisa que você pode fazer, evite imprimir. Sim. E se imprimir, você vai separar esses documentos, lá vou ensinar coisa errada, mas vamos lá. Você vai separar esses documentos numa gaveta com chave. E no final de semana, você botar as crianças para brincar e se divertir rasgando papel. Maravilha, junta tudo numa sacola e joga fora. Quais são os documentos que eu preciso fazer isso? Os documentos que têm vinculação de dado pessoal. E, com certeza, dado sigiloso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Tenha cuidado ao abrir e-mails e seus anexos, principalmente desconhecidos. Vamos lá. A Americanas.com, ela teve o seu site clonado. Como assim, Bárbara? Ela teve fizeram um site idêntico ao da Americanas.com, idêntico, e começaram a mandar e-mails para as pessoas. Conseguiram uma base de e-mails e começaram a mandar e-mails das pessoas com oferta de uma televisão fake, que não existia em canto nenhum. E a pessoa ia lá e clicava. Só que ao você fazer isso, você baixava um vírus no seu computador. O nome disso é engenharia social, que é você utilizar de coisas similares e parecidas com o que você sabe, para você conseguir adentrar dentro de um computador utilizando com malware, com um spin, que são vírusinhos chatinhos, perreantes, que entram no computador para ferrar a nossa vida. Aí o que acontece? Eles fizeram isso. Tiveram pessoas que compraram essa televisão, inclusive, nunca receberam, e tiveram pessoas que baixaram só o vírus. Qual era a diferença? O nome americanas.com não tinha o S, era americana.com. Só que como era idêntico, você abria o e-mail, você olhava e falava assim, nossa, que oferta maravilhosa da Americanas, você não presta atenção em tudo que você lê. Isso é um fato. Nosso cérebro não consegue trabalhar nessa rotina. Então, quando você leu, você identificou a logo, você falou, então é da Americanas. Foi lá e clicou. Isso daí é muito criterioso em ambiente de trabalho. Se você está trabalhando e você recebe um e-mail pessoal, não abra no seu computador da empresa. Abra no seu computador pessoal. Que é um problema seu, se você baixar um vírus no seu computador pessoal, você procura um profissional de segurança da informação de TI para ajudar você. Acabou. Mas na empresa não faça isso, porque você pode estar perdendo dados. Imagina um vírus que trava seu computador
Eu fiz isso, tá, minha gente? Eu digo isso porque casa e ferreiro espeto e pau às vezes. Basta aqui um vírus. Baixei. Estão me ouvindo agora? Melhor? Baixei um vírus no meu computador, minha gente, que travou foi tudo. E eu não conseguia ajustar ele em canto nenhum. Não conseguia fazer nada com esse vírus, com esse computador. O meu computador travou completamente. Completamente ele travou. E eu tive que mandar formatar. E nessa formatação eu perdi alguns arquivos que ficaram corrompidos. Então prestem atenção no que vocês estão baixando para vocês não perderem documentos, tá? Essa é a dica, além de segurança da informação, é uma dica de salva-vidas, porque ninguém gosta de perder Sim, documentos. perfeito. E por último, certifique-se de que documentos físicos que contenham dados pessoais estejam armazenados em locais seguros, de preferência, então entendam que é de preferência, eu sei que não dá para fazer isso, mas de preferência, que estejam com chaves cadeados, por exemplo. Então, se possível, e salva emprego, verdade, Ana? Salva vários empregos aí por aí. E, se possível, você guarde esses documentos em um lugar seguro. Além de armazenar no local. Outra coisa que eu vou falar aqui. Desculpa, eu juro que eu vou falar. Um parênteses aqui. A LGPD, ela traz um parâmetro de ciclo de vida dos dados. Sim. Que é o dado tem início, meio e fim. Como é que você vai mensurar isso? Você tem que identificar quando você pegou esse dado, qual a finalidade desse dado, qual é a temporariedade de guarda daquele documento, para ver se você vai descartar e como você vai descartar aquele documento. Como é que você faz isso? Botando a mão na massa, não tem outro jeito. Mas aí, se ele está armazenado em um lugar que você não está tendo acesso, ou que está de fácil acesso, você pode perder a qualquer momento. Não vai cumprir a guarda completa. Então, você tem que guardar em um lugar seguro e em um lugar protegido. A ideia é você guardar em um lugar com chave, porque você vai mitigar os acessos. Então, as pessoas não vão acessar tanto naquilo. Mas também, para que você tenha um controle mais efetivo de quais são os dados que você vai poder estar descartando quando ele cumprir a vida dele, o ciclo de vida dele. Ele vai morrer, porque os dados têm que morrer. Esse negócio de dados viver eternamente não existe. Pronto. É isso, gente. Desculpa, obrigada. Foi mal. Não, só para terminar para acrescentar aqui, essa parte que Bárbara falou, né, sobre o ciclo de vida útil do dado é tão bacana, e Guilherme falou isso no começo da nossa live, né? LGPD não é só LGPD, que a gente às vezes precisa buscar em outras fontes, né? Essa semana eu fui preencher uma tabela de temporalidade, né, para retenção e também descarte do dado, tempo de retenção para saber quando é que vai descartar o dado, e eu tive que ir atrás da SUSEP, que é como se fosse um sindicato das seguradoras, né, privadas do nosso país, que lá é que tem uma circular que diz por quanto tempo os dados de seguro de vida devem ficar resguardados. Então, assim, realmente a LGPD não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é só ler a legislação. Ah, voltou. Tem muita coisa em jogo. Voltou. E também a gente precisa beber de várias fontes para fazer o projeto de adequação dar certo. Não, sensacional, assim, eu tenho só gratidão, porque foi uma aula tremenda, né? A Bárbara é muito engraçada, ela contando essas histórias. É muito divertido, porque é assim que a gente aprende, né? A gente aprende se divertindo, com muita seriedade também, a honestidade dela em contar a trajetória, né? Para que a gente também aprenda, né? Não incorrer nesses erros, a usar das melhores ferramentas, né? A Laura também relatando os êxitos que elas têm. Bom, eu desde já quero convidá-las para uma próxima live. Eu acho que isso tem assunto para muito, então daqui uns meses, eu não sei como é que nossas agendas estarão, mas certamente a gente vai marcar. Até gostaria de agradecer a Ana está aqui, ela é minha parceira também, eu devo muito a LGPD à Ana, porque foi ela que me impulsionou, ela me puxou e eu aprendi muito com ela, aprendo muito, porque a gente tem muitos projetos em conjunto, né? Então, assim, é uma delícia, né? Falar de proteção de dados, acho que pra gente é um prazer. A gente tá 1h30, tá, pessoal, falando, então parece que a gente começou faz 10 minutos, e é sensacional. Até aqui, ó, e o sotaque, né? Nossa, atenção ainda mais. Exatamente, assim, é uma delícia. Bárbara, né? É o quê? Pernambucana, né, Bárbara? Exatamente. Eu tô aqui em Sergipe, já tô mais embaixo. É uma delícia, né? A gente assim, eu sou fã do assunto, então eu só tive que aqui a curtir cada segundo do que vocês falaram, assim, foi sensacional. Então fica a dica, né, para os escritórios, vocês têm 2 caminhos, e os 2 caminhos a serem seguidos, um é obrigatório, né?
um caminho que é você se adequar. Então, você entender que você controlador de dados, que você precisa estar adequado, e também entender que você, em algumas situações, vai ser o operador dos dados. Então, também você precisa estar adequado quando, às vezes, algum cliente lhe repassa algumas informações. Seja você só advogado da área empresarial, isso também não muda, a gente chegou à conclusão aqui que mesmo no cartão de CNPJ, mesmo no contrato social, estatuto, enfim, a gente tem uma série de dados pessoais e o escritório precisa estar atento. E depois a segunda parte, que é muito boa, né? Que aí a Laura comandou bem, que é a questão do escritório desbravar essas oportunidades, e a Bárbara fez um desfecho fundamental, contando aí as atuações, enfim, formas do escritório se desenvolver e impulsionar isso num momento tão difícil da nossa vida, né, essa pandemia, mas que existe oportunidade para todos, né? Então, vou deixar com elas a palavra final, que elas puderem falar, mas desde já agradeço muito mesmo, estou super feliz aí de ter vocês comigo nessa noite aí. Vou iniciar aqui, né, minhas palavrinhas finais, agradecendo o convite, né? Tem um tempo aqui que a gente se programou, gente, para fazer essa live. Ela foi feita com muito carinho, apesar das agendas apertadas. Então, eu quero agradecer a oportunidade, né? Agradecer a Lowtox pelo espaço, principalmente, né, por ter nos unido aqui nessa noite. Agradecer a todo mundo que ficou, pelo menos que passou um tempinho aqui para conversar conosco. E é isso, gente. Estou disponível lá no meu Instagram. Às vezes eu demoro a responder direct, mas estou por lá. Às vezes fica lá na parte de solicitação, eu não vejo, mas tem um sábado de manhã que eu medito e paro e consigo ler todo mundo. Então eu respondo, tá? Posso demorar, mas respondo. E agora passo a palavra para a Bárbara para a gente finalizar essa live hoje. Oi, gente. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Podem aperrear muito lá no Instagram. Estamos aqui mesmo. E é para isso que serve os amigos. Eu acho que o meu trabalho aqui, minha principal função é fazer com que ninguém passe a perrengue que eu passei. É verdade. Então, se eu puder ajudar alguém a ter um caminho mais direcionado, mais simples, estou dentro, tá? E estou aqui disponível. Qualquer coisa precisar, pode falar. Vou marcar outras lives, vou marcar outros encontros. Lowtex, muito obrigada. Obrigada, Léo. Obrigada, Laurinha. Obrigada, gente. Beijão, pessoal, um beijo. gente. Obrigado. Boa noite. Gratidão. Tchau, tchau. Um abração para vocês. Abraço. Tchau. Tchau. Um abraço. Obrigado, menino.